Graça e paz, tudo bem? Então, estou passando aqui para poder deixar uma palavra profética para a sua vida e compartilhar aqui alguns versículos da Escritura Sagrada. O Senhor me chamou a atenção para o livro de Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 12 em diante. É uma passagem bem conhecida. E diz assim a palavra do Senhor: semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejaram ou tinham inveja de Isaque. Isso aqui é muito forte. Queridos, eu quero falar um pouco sobre o projeto de Deus na vida de quem ele tem promessa. Perceba que, com poucas palavras e resumidamente, nós estamos falando de Isaque, o filho da promessa, o filho de Abraão, ao qual Deus havia prometido. Sobre a vida de Isaque existe uma palavra profética que foi liberada sobre o teu pai, sobre multiplicação, sobre prosperidade, sobre bênçãos divinas. E a Bíblia diz nesse capítulo de número 26 que Isaque vai ter uma experiência negativa, a mesma experiência ou pior do que o seu pai teve, porque a Bíblia diz que havia uma fome muito grande naquele tempo na terra, além do que a primeira experiência que o seu pai Abraão teve nos seus dias. Mas a Bíblia diz que quando Isaque pensa em ir para o Egito, aparece o anjo do Senhor e vai falar com Isaque para não descer ao Egito. Você conhece a passagem? E manda ele habitar na terra que o Senhor ia falar para Isaque. Mas o que eu acho interessante é que a Bíblia mostra que em um tempo de sequidão, Isaque teve um comportamento diferente, tomou uma atitude de fé. Ele lançou uma semente, ele semeou num tempo de crise. Ele semeou naquela mesma terra que estava vivendo um tempo de sequidão. E a Bíblia diz que ele colheu naquele mesmo ano 100 medidas a mais. Porque a Bíblia diz que o Senhor o abençoava. Agora é interessante olhar para o comportamento do rei Abimeleque, porque o rei tinha tudo, cara. Era o rei dos filisteus. Mas a Bíblia diz que ele teve inveja. Ele invejou agora o crescimento de Isaque. E a inveja é um sentimento medíocre, porque, na verdade, a inveja ele está ligado ao ciúme de uma pessoa acerca da conquista de outra. E o desejo de Abimeleque foi fazer o quê? Entulhar os poços de Isaque, não deixar que Isaque ficasse perto dele, porque o brilho de Deus na vida de Isaque ofuscava os olhos do rei Abimeleque. Sabia que existem pessoas que, quando estão ao teu lado ou convivem perto de você, mesmo você não tendo muita coisa, conquistando um degrau de cada vez no seu dia a dia, as pessoas não suportam ficar perto de você. Você nunca se perguntou? Às vezes você está no meio de uma situação difícil e diz: Deus, eu tenho tanto pouca coisa, eu não tenho muito, mas tem pessoas que têm muito, mas invejam você. É por conta da presença de Deus na tua vida e o projeto que Deus tem para realizar. Porque o projeto que Deus tem é muito grande na vida dos seus escolhidos. Tentaram entulhar os poços de Isaque, mas Deus é especialista em exaltar quem o homem tenta humilhar. Guarde isso. Talvez eu estou falando para você, ao qual está vivendo um tempo em que pessoas tentam te humilhar, ou você vive um momento agora, nesse momento de deserto, é um tempo de humilhação, e você talvez
não encontre saída, eu vim ministrar para você, querido, uma palavra. Deus é especialista em exaltar quem o homem tenta humilhar. Aleluia. Deus é especialista. Lembra da passagem bíblica que conta a história de José? José, por conta de um projeto que ainda não tinha acontecido, que era um sonho, os seus irmãos tentaram matar José. Lançaram José numa cova. Por quê? Porque tiveram inveja, ciúme. Porque Deus era na vida de José. Tentaram matar. O que fizeram? Jogaram José numa cova. Porém, o que Deus fez com José? Tirou de uma cova, permitiu que foi para dentro de uma prisão, mas lá deu sonhos, interpretação de sonhos. E a Bíblia diz que José, de uma cova, depois de uma prisão, José virou governador do Egito. Egito, você sabe que representa as coisas mundanas. José estava numa cova, preso no Egito, depois se torna governador do Egito. Conclusão, o Egito não governava José em tempo nenhum. Porém, Deus colocou José para governar o Egito. A autoridade de Deus estava sobre a vida dele. Tentaram o quê? Humilhar, matar os sonhos de José. Mas José era escolhido de Deus. Por que não falar de Daniel? Lançaram Daniel. No momento que ele se separa, lançam Daniel numa cova de leões, tentando matar Daniel. Tentaram fazer com que a história de Daniel terminasse naquela cova. O que Deus fez? Deus exaltou, transformou Daniel em governador na Babilônia. Para resumir, a Babilônia não governava Daniel, porém Daniel governou a Babilônia. Nós estamos no meio da Babilônia, no meio de babilônicos, no meio de pessoas que desejam o nosso mal, têm inveja da gente, ciúme da nossa vida, querem ver nossa vida numa cova. Porém, existe um Deus do céu que guarda os seus e que tem um plano de exaltação. Aleluia! Guarde essa palavra, querido. As pessoas vão tentar te humilhar. Lembra de Jefté na Bíblia Sagrada? Jefté sofreu um preconceito. Jefté foi chamado de filho de prostituta. Jefté, ele encarou uma rejeição, foi rejeitado, sofreu preconceito, mas Deus levantou Jefté como juiz dentro de Israel. Escute o que eu estou lhe falando. Deus é especialista em transformar essa situação tua de perseguição, de humilhação, esse momento seu que você está vivendo de sequidão, e levantar você no meio desse deserto. Os irmãos de Davi tentaram humilhar, menosprezaram Davi. Mas a Bíblia diz que o quê? Deus escolheu Davi e o transformou em rei de Israel. Então, querido, quero te chamar de príncipe, príncipe de Deus. Essa palavra é para você, essa revelação é para você. Fique firme nos propósitos de Deus. Aguente firme a humilhação, aguente firme a rejeição, aguente firme o preconceito, as pessoas que te olham, te menosprezam. Aguente firme, porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 23, versículo 12, que os humilhados serão exaltados. Receba essa palavra em nome de Jesus, que Deus colocou no meu coração para você que está ouvindo essa palavra. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.